Olá! O Globo Universidade de hoje está no alto da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, para visitar o Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, um lugar usado por pesquisadores e alunos do Brasil e do mundo para desvendar o espaço. 2009 é o ano internacional da astronomia. Lá se vão exatamente 4 séculos, desde que Galileu Galilei começou a observar o céu com um telescópio. Você vai ver como o Brasil avançou nessa área e passou de importador a exportador de equipamentos de astronomia de última geração. Eu vou mostrar a rotina de um astrônomo profissional que volta e meia troca o dia pela noite e que trabalha viajando pelo espaço sem sair do chão. Você também vai conhecer um pouco mais sobre a nossa galáxia e saber por que é possível contar histórias de milhões de anos atrás, quando o homem nem sonhava em existir. E tem muito mais. Conheça a Residência Artística, um projeto que atrai artistas do mundo todo para trocar experiências em São Paulo. Um aluno de ciências biológicas monta um catálogo inédito sobre os besouros da Mata Atlântica Fluminense. Ele trabalha nas férias dos outros, cercado de belas paisagens e sorrisos amigos. É por isso que ele ama o que faz. Está no ar o Globo Universidade. Itajubá, cidade com quase 100 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Para quem quer estudar o céu, esse é o lugar. Aqui fica o Laboratório Nacional de Astrofísica. Não seria exagero dizer que o Brasil estava anos-luz atrás de outros países quando o assunto eram os instrumentos da astronomia. Hoje, o Laboratório Nacional de Astrofísica até exporta instrumentos. Numa área da astronomia, já somos até líderes mundiais, o desenvolvimento de fibras ópticas. Nós estamos vendo aqui como se monta um telescópio, ou parte dele, já que as peças são inúmeras. Esse cabo, com fibras ópticas de alto desempenho, conduz os fótons, que são as partículas de luz. Na astronomia, no universo das grandes distâncias, a luz captada é mínima e por isso cada partícula dessa é fundamental. Abre as portas para novas descobertas. A luz que passa pela fibra vai chegar a esse equipamento, também em construção, chamado espectrógrafo. Ele separa os espectros de luz, como um arco-íris. Cada gama de cor pode revelar coisas valiosas, como idade e composição das estrelas. O Bruno é o vice-diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica. E Bruno, como é que o Brasil se destaca na instrumentação para a astronomia? Antes da gente conseguir construir instrumentos no Brasil, a ciência dos nossos pesquisadores ela é limitada pelo equipamento que a gente tinha. E então isso levou a nossa comunidade a ver a importância de poder construir os equipamentos aqui no Brasil, porque agora a gente pode planejar o equipamento para a ciência que se quer e não adaptar a ciência ao instrumento que se tem. Muita gente acha que a astronomia é uma ciência que é pouco aplicada no dia a dia e tal, e que é uma inverdade, né? Porque muita coisa vem da astronomia, né? Por que a astronomia produz tanto conhecimento assim? Porque a astronomia, para a gente conhecer o universo, saber onde a gente se localiza nele, qual é o nosso papel no universo, a gente precisa estar no limite da tecnologia. Porque a gente recebe tão pouca informação dos astros, a quantidade de luz que chega de galáxias a bilhões de anos-luz é tão pequena, que a gente precisa estar no limite da tecnologia para poder enxergar esses objetos. Vários produtos que foram desenvolvidos para a astronomia, como os CCDs, por exemplo, das câmeras digitais ou do seu celular, foram desenvolvidos primeiro para aplicações astronômicas e depois chegaram ao uso da população. A astronomia, de uma certa forma, ela explica coisas filosóficas das pessoas. De onde viemos, para que estamos aqui, para onde iremos. Então a astronomia nos ajuda a responder essas perguntas. De como surgiu o universo, por que tal estrela é de tal maneira, por que tem as estrelas. A tecnologia do LNA vai longe, vê longe, e a gente vai junto, lá para cima, para o alto daquela montanha, para o Observatório Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica.
Menos de 40 quilômetros separam Itajubá do observatório em Brasópolis. Uma pequena viagem pela Serra da Mantiqueira. O Pico dos Dias está a quase 2.000 metros de altitude. Foi cuidadosamente escolhido há 29 anos para receber o principal observatório do Brasil. As condições meteorológicas são consideradas as melhores da região sudeste. São 3 horas da tarde, nós estamos numa espécie de hotel só para pesquisadores do LNA, porque neste quarto aqui tem um professor que deve estar acordando agora. Você vai saber por quê? Já já. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Nem adianta tentar arrumar a cama, não dá para disfarçar. Para o astrônomo Alex Karcioff, o dia hoje só está começando à tarde. Alex, até que horas você ficou observando ontem? Que horas você foi dormir? Ontem a gente foi dormir umas 4, 5 da manhã, porque à noite o tempo fechou. Mas normalmente quando o tempo está aberto, a gente fica trabalhando até 7, 8 horas da manhã. Observando o céu. Observando o céu, exatamente. E essa mudança de hábito, essa troca de horários, costuma ser comum na vida de um astrônomo? É comum para um astrônomo observacional, que a gente chama. Um astrônomo que realmente vai ao observatório para observar. O primeiro dia é muito complicado sempre, a gente demora um pouco para se acostumar, mas ao longo da missão observacional as coisas melhoram um pouco. O professor de astrofísica da USP não veio de São Paulo para o sul de Minas sozinho. Ele trouxe 3 alunos de graduação. Ainda faltam umas 2 horas para escurecer, mas já é preciso preparar os equipamentos para uma longa noite de observação que vem pela frente. Alex, que tipo de acertos vocês têm que fazer aqui? Isso aqui é um espectrógrafo e a gente tem que acertar coisas como foco, posição da rede de difração, que é um instrumento óptico complicado que tem lá dentro, e depois, mais tarde, a gente vai tomar imagens de calibração para realmente tirar as fotos das estrelas, né? Os espectros das estrelas nesse caso. E você também está na expectativa para observar o céu? Então espere aí, porque a gente volta daqui a pouquinho. A astronomia sempre me fascinou, porque eu sempre quis saber de como são feitas as coisas, como que funciona o universo, saber por que eu estou aqui, por que tudo isso existe, mas é uma coisa que eu queria ir atrás e estudar e ficar mais perto disso possível. Meu nome é Cleiton Portela de Souza, eu estou no 8º período do curso de Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O nome desse projeto é Diversidade da tribo Stigmoderina na Mata Atlântica Fluminense, né? E Stigmoderina é um grupo de besouros, né? Um grupo dentro da família Buprestidae. Besouros, de um modo geral, né? Por serem bastante diversos, né? Bem-sucedidos, eles ajudam nessa questão de indicação de locais a serem preservados, a condição que se encontra em determinado local. Os objetivos do projeto são fazer uma redescrição das espécies, até porque os dados que se tem hoje são assim, muito dispersos e também muito antigos, fazer ilustrações para essas espécies, né, fazer chaves de identificação, produzir algum material que possa ajudar, né, no desenvolvimento de outras pesquisas. A experiência como um todo foi muito enriquecedora, né? Porque eu primeiramente nunca tinha tido contato com acervos, né, de museus, né? E agora assim eu pude estar visitando tanto o acervo do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro quanto o Museu de Zoologia da USP, né? E isso já conta assim uma experiência muito grande. O próprio trabalho de redescrição, de conhecer outras literaturas, de conhecer outros autores, também é assim, algo muito expressivo, né, em termos de crescimento, de experiência. Aqui no Laboratório de Entomologia da UERJ, né, nós trabalhamos com insetos. E uma das linhas de pesquisa lida com os besouros, que é o grupo mais diverso do planeta até então conhecido. Então a ideia é que
né, despertar o interesse dos estudantes que querem ser, né, esses cientistas, trabalhar com a sistemática dos grupos, né, que eles possam trabalhar com esses grupos que estão bem representados nas coleções científicas, mas que ainda não puderam ser estudados. Galáxias. O homem já conhece bilhões delas. Essa, por exemplo, é de Andrômeda, muito parecida com a nossa, a Via Láctea. As duas têm essa forma espiral. E essas estruturas curvas são os braços espirais, objeto de estudo do Wilton Dias, que é professor do Departamento de Física e Química da Universidade Federal de Itajubá. Como é que é possível estudar esses braços espirais? Para estudar os braços espirais, nós utilizamos alguns objetos que são interessantes, que são aglomerados de estrelas. Então, nós observamos esses aglomerados de estrelas aqui no Observatório do Pico dos Dias, do LNA, determinamos as suas distâncias e as suas velocidades. Com isso, nós podemos determinar a posição dos braços espirais hoje, através desses aglomerados de estrelas, que são catalogados, e integrando as suas órbitas no potencial da galáxia, nós podemos conhecer onde esses objetos, que são os aglomerados de estrelas, nasceram. Então fica simples, se você sabe onde eles nasceram e onde eles estão hoje, a partir de uma física básica você determina a velocidade dos braços espirais da nossa galáxia. Sabendo a velocidade desses braços espirais, você também consegue associar alguns eventos com datas mais precisas. Há algumas hipóteses interessantes feitas por outros astrônomos que mostram que houve eventos de extinção da vida no nosso planeta quando o sistema solar passou por dentro de braços espirais. Então, quando o sistema solar passou pelo braço espiral de Sagitários, ocorreu a extinção dos dinossauros. Para poder fazer pesquisa em astronomia, você tem que ter muita vontade, porque é uma coisa que vai te exigir muito. Você tem que coletar seus dados. Se você vai observar, você tem que coletar seus dados, você vai ter que analisá-los depois, e além disso você vai ter que publicar isso para poder mostrar o seu trabalho, né? Este momento é aguardado com ansiedade pelos astrônomos, mas não é por causa da beleza, não. São quase 6 da tarde, hora do lanche? Nada disso. Para a equipe do professor Alex, é a hora do jantar, mesmo sem ter tomado café da manhã e almoçado. Daniel, quando você decidiu pesquisar astronomia, você poderia imaginar que seus horários seriam assim tão trocados? Não imaginava. Mesmo diante de tanta mudança, você não se arrepende da escolha? Não, porque quando você gosta de uma coisa, qualquer sacrifício assim é até bem-vindo, né? Então chega de papo, porque a fome deles deve ser grande. Enquanto eles jantam, vamos aproveitar para conhecer melhor a estrutura do observatório. E quem vai mostrar tudo pra gente é o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica. Para pesquisar no Laboratório Nacional de Astrofísica, os candidatos devem enviar suas propostas pelo site do LNA na internet. Os projetos são selecionados e julgados por uma comissão independente formada por pesquisadores de todo o país. Os aprovados podem usar toda a estrutura do laboratório e de graça. Albert, de graça, só que durante um período muito curto. Sim, Bianca, uma missão típica para um pesquisador aqui demora uns 4 noites, 6 noites, talvez 8 noites. Isso depende das necessidades da pesquisa que ele quer fazer. É muito difícil conseguir uma vaga para pesquisar aqui? Não diria que é muito difícil. O pesquisador tem que se esforçar para fazer uma proposta boa, que tem mérito científico. Se isso for o caso, ele tem uma grande chance de receber o tempo. Os trabalhos no Observatório Pico dos Dias param apenas no Natal e no Ano Novo, e a rotatividade é enorme. Só no ano passado, mais de 100 pesquisadores passaram por aqui. Gente como o astrônomo Alex. Mais do que respostas, perguntas. São as perguntas que iluminam a astronomia. São elas que fazem o astrônomo viajar por este universo ainda tão desconhecido, tão misterioso. Alex, no seu caso, qual é a pergunta que você faz? Qual é o foco da sua pesquisa?
Pois bem, eu estudo estrelas quentes de alta massa. Essas estrelas são muito quentes e chegam a ter temperaturas da ordem de 30, 40 mil graus na sua superfície. Elas são interessantes por vários motivos. Por exemplo, acredita-se que os elementos químicos que formam os nossos corpos, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, um dia formaram-se no interior dessas estrelas e foram ejetados para o espaço através de explosões de estrelas como supernovas, por exemplo. Então é muito interessante estudar, ver a ligação entre uma estrela quente e a biologia que existe aqui na Terra, por exemplo. Observar o céu para essa equipe não tem nada de monotonia. O dia, ou melhor, a noite de um astrônomo pode ser bem agitada. Você vai saber por quê já já. Meu nome é Marcos Moraes, eu sou professor de História da Arte e coordeno o curso de Artes Plásticas na Faculdade de Artes Plásticas da FAAP. Eu coordeno o programa de residência artística da FAAP, que funciona no edifício Lutécia, na Praça do Patriarca, número 78, no centro velho da cidade de São Paulo. E que abriga os 10 apartamentos da residência, um grande estúdio, uma sala de múltiplos usos e também 2 salas de exposições que pertencem ao MAB, o Museu de Arte Brasileira da FAAP, que apresenta periodicamente projetos de exposições, sejam dos alunos ou de artistas da coleção do museu. A residência artística é um programa, no nosso caso em particular, ela significa ter essa instalação, o prédio, o que significa fornecer condições para que artistas possam se deslocar e ter tempo e espaço especial, porque ele é um tempo diferente daquele a que ele está acostumado para produzir, e esse produzir significa pesquisar, trabalhar, desenvolver projetos e também entrar em contato com uma realidade que é uma realidade diferente da que ele está habituado. Ela implica na possibilidade dessa troca do residente com essas ações, esse cotidiano da cidade, mas ela implica também em uma troca com a própria cidade. Repare nessa foto da cidade de Itajubá à noite. Parece um mar de luz. Bonito, mas um problema para a astronomia. A luz da cidade compete com a das estrelas. E nessa disputa ainda há outras perdas. Além da questão econômica, o desperdício de energia e a poluição luminosa ainda têm impactos ambientais e até no nosso organismo. Causam insônia, problemas hormonais. Professor Francisco Dupas, inclusive nessa questão da poluição luminosa, vocês desenvolveram um plano, uma proposta para as prefeituras mudar o esquema, a estrutura de iluminação? Isso, sem dúvida. Foi feito isso daí, mas de maneira a embutir esse estudo dentro dos planos diretores, ou seja, você permite que a cidade gerencie a quantidade de energia que está sendo emitida, né? Como é que funciona? Então, você tem aqui, essa seria a condição pior de luminosidade para uma luminária, né? Você tem, olha, essa relação. O efeito ruim, apesar de ser um pouco menor esse ângulo, né? Ainda provoca poluição. O bom seria o plano, né? No plano horizontal. E o ótimo seria esse aqui, você focar realmente aquilo que você precisa. Veja que essa área aqui, ainda ela é maior do que essa daqui, né? Porque você está concentrando energia focada, né? Então você tem uma economia de energia, né? E uma economia para a saúde, para observação noturna. Melhor para a Terra, melhor para o céu. Sem dúvida. Reparem como o astrônomo Alex está andando de um lado para o outro, subindo e descendo. Agitado, ansioso. Toda essa correria é porque daqui a pouco, mais precisamente às 8 horas 41 minutos e 17 segundos, vai acontecer um fenômeno raro, nunca antes observado. Uma estrela vai ser ocultada por um pequeno objeto do sistema solar que está mais distante do que Netuno. O detalhe é que todo esse esforço não é para a pesquisa deles, não. Eles pararam os trabalhos só para ajudar uma outra equipe. É isso, né, Alex? É isso aí, Bianca. A gente está ajudando o nosso colega Marcelo Safin, lá do Rio, a fazer a medição desse trânsito, que é um evento, como você falou, muito, muito raro.
e que pode ter um impacto científico muito grande, porque através dessa medida a gente pode extrair informações sobre as características físicas, como por exemplo o tamanho desse objeto, que a gente não consegue determinar aqui da Terra apenas com o telescópio. É comum isso, os astrônomos em todo o mundo se unirem em torno de uma única pesquisa? É comum porque às vezes, para estudar um determinado evento, você requer vários telescópios. Por exemplo, nesse caso a gente usa um conceito um pouco complicado de explicar que chama triangulação, que basicamente nós precisamos de vários telescópios em vários lugares da Terra, em diferentes lugares da Terra, para poder mapear a forma do objeto. Se a gente só observar de um ponto, a gente não consegue. A poucos minutos do fenômeno, algumas nuvens insistem em atrapalhar a visão do Alex. Em outro telescópio, tem um pesquisador tenso à espera de notícias. Tudo bem? Olha, eu já apontei para o seu objeto, já localizei, inclusive aquele mapa de referência funcionou muito bem, só que agora a gente está esperando abrir, né? Não, estou esperando abrir o tempo, né? É o tempo contra o tempo. A contagem regressiva pode não esperar o céu abrir. Para o sucesso de uma observação astronômica, não bastam apenas modernos equipamentos e profissionais experientes. Também é preciso ter sorte. O tempo tem que ajudar. Mas não foi dessa vez que ele ajudou. Vocês conseguiram ver, não, né? Bom, melhor sorte da próxima vez, então. Um abraço. O jeito é o Alex voltar o foco para a própria pesquisa. Essa mancha preta nessa imagem. São 10 da noite. Para a nossa equipe, hora de encerrar os trabalhos. Mas para a equipe do professor Alex, a noite é uma criança. Professor, muito trabalho ainda pela frente? Pois é. Hoje a gente vai pelo menos até às 7 da manhã ainda. Em busca de... novos conhecimentos. Descobertas? Novas descobertas, é isso aí. Boa sorte. Obrigado. A astronomia me fascinou desde criança. E cada vez que passa, o meu bacharelado, eu descubro que eu estou no lugar certo. O que eu mais gosto no meu trabalho é esse contato com o público, fazendo novos amigos, novos contatos, cada dia uma situação nova acontecendo. Meu nome é Glaucio Campanati, tenho 28 anos, sou hoteleiro. Minha graduação foi em turismo, com ênfase em hotelaria, pela UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto, só que no campus em Guarujá. Eu me formei em 2002. Minha pós-graduação foi em Gestão Mercadológica de Turismo e Hotelaria pela USP. Me formei em 2003. O profissional de hotelaria está apto também a trabalhar ou no setor comercial ou no setor de alimentos e bebidas. Claro que aí deve se focar um pouco mais os estudos, o aprendizado e a experiência. Mas a hotelaria também compreende algumas diferentes atividades, como eventos, criação e captação de eventos, parte de gastronomia, parte de entretenimento, a parte de controladoria, de administrativo mesmo, recursos humanos também. Eu trabalho num resort em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, e eu sou gerente de recepção. Eu chego diariamente pela manhã, a primeira coisa que eu faço, na verdade, eu faço uma ronda pelo hotel todo e me certifico que esteja tudo em ordem. Por quê? Porque a recepção é o coração, é o cérebro e, como alguns dizem, é o esgoto do hotel também. Então, todos os problemas vêm parar na recepção. A dica que eu daria para quem quer seguir essa profissão é investir em idiomas, no mínimo inglês e espanhol. É fundamental nessa área de turismo e hotelaria. Eu amo meu trabalho justamente por estar em um ambiente prazeroso e num convívio com pessoas que estão aqui para curtir e, enfim, pessoas felizes. Um lugar em que os astrônomos se sentem em casa também recebe visitas.
No Observatório Pico dos Dias, os curiosos por astronomia assistem a palestras e aprendem como os telescópios funcionam. Mas todos devem deixar o observatório antes de escurecer, para não atrapalhar as pesquisas. As visitas têm que ser agendadas e são de graça. E uma dica, é bom trazer agasalho, porque aqui em cima faz frio. E se você quiser outras informações sobre o Laboratório Nacional de Astrofísica ou sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Na semana que vem, a gente vai visitar a melhor instituição de saúde pública do mundo, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Você vai conhecer a história da doença de Chagas, que foi descoberta há exatos 100 anos e ainda é cercada de mistérios. Você também vai descobrir por que medir a qualidade da areia das praias é tão ou mais importante que medir a qualidade da água. Não perca! Até a semana que vem. Até lá, tchau!